Olá pessoal, conforme prometido e eleito por vocês, está aqui o nosso vídeo sobre espiritualidade animal e o que acontece no desencarne. Nada melhor do que eu trazer o meu grande companheirão aqui, o Aua. Esse é o meu cachorrinho que me acompanha sempre e é um grande companheiro, me ajuda muito no meu dia a dia. Dá um oi para eles, Aua. Eu vou te dar algumas dicas importantes para você entender espiritualidade, fica ligado. O primeiro ponto que você tem que entender sobre a espiritualidade do animal para ajudar nesse processo evolutivo é que animal é animal. O ser humano ele costuma querer humanizar as coisas. A gente faz isso com Deus, com divindades, orixás, seja o que for, querer enxergar que eles são humanos. Quando na verdade não é assim, nós precisamos respeitar o que eles são. Às vezes essa visão nossa é um pouco egocêntrica, dá a impressão que nós somos o topo da evolução, o que há de melhor no universo enquanto seres vivos, seres espirituais. E como a gente tem tanto amor pelos nossos bichinhos, às vezes a gente quer que eles também sejam humanos e aproveitem a maravilha da humanidade. Calma, não é muito por aí. Para um cachorro é muito bom ser um cachorro. Quem falou que o humano é o que há de melhor na humanidade, que é o de melhor na espiritualidade? Não é bem por aí. Temos que respeitar a individualidade e o que cada um é. Pense, se o cachorro fosse o dono e o humano o petzinho, o animal, vamos inverter o jogo. Será que a gente gostaria de ser tratado como cachorro, andando em quatro patas, a mesma alimentação deles, andando nus? Na verdade, acho que isso ia gerar um certo incômodo. Por quê? Nós não estaríamos sendo tratados de acordo com a nossa natureza. Mesmo nessa correlação, onde um trata do outro, um cuida do outro, tem que se respeitar o que cada um é. Animal é animal, ser humano é ser humano. O animal ele é bem respeitado quando ele é respeitado como animal, brincando, se sujando, correndo no parque, fazendo o que o cachorro gosta de fazer. E o ser humano fazendo o que o ser humano gosta de fazer. Esse é um ponto muito importante para a gente entender e para a gente começar a perceber. Segundo ponto, vamos falar sobre a constituição espiritual do animal. Como que processa isso? Ele tem um espírito? Ele tem uma alma? Como que é isso? Na verdade, ele tem um espírito sim, e algumas vezes eu confesso que eu já vi animais no que nós podemos dizer de projeção espiritual. Dentro da Umbanda, nós temos até mentores que trabalham com animais. Quem nunca viu o caboclo cobra coral, ou o Exu cobra coral, pantera negra e etc. O que são esses animais? Esses animais são os seus reflexos, as suas contrapartidas espirituais que atuam, animais no sentido espiritual da coisa mesmo. Então existe sim a contrapartida espiritual de um animal doméstico, seu gato, seu cachorro, ele pode sim até fazer uma projeção espiritual. É possível que uma vez projetado, você perceba ele caminhando pela casa. Todos os animais são assim? Todos os animais possuem essa individualidade espiritual? Não. Costumamos generalizar ou colocar de uma forma que só os mamíferos fazem isso. Insetos, por exemplo, não possuem individualização de espírito. O que nós chamamos, por exemplo, de formigas, abelhas nas suas colmeias, é o que se chama de almas grupo. É uma alma que é grupal, é um grupo, é um inconsciente coletivo, uma alma grupo que vai colocando seus respectivos em vida. Porém, você percebe que esses seres não têm uma ação individualizada, eles agem por conjunto. Se você pegar uma colmeia de abelhas, você não vai ver uma abelha com uma forma de agir ou um temperamento, uma personalidade diferente da outra. Assim também é com formigas. Você não pega uma formiga e fala, essa aqui é mais engraçadinha que a outra. Ou você pegar um grupo de baratas, animais que não são tão bem vistos e perceber ali individualizações. Já com animais mamíferos, por exemplo, gato e cachorro, que é o mais comum dentro da criação nossa, como um petzinho nosso, você consegue perceber ao nascer 10 filhotes, você percebe que um é mais tímido, um é mais dado, um é mais quieto, um é mais barulhento. Você percebe individualização na personalidade deles. Isso quer dizer que dentro da sequência evolutiva deles já se separaram do sentido grupo
e agora tem uma personalidade mais definida. Pô, Felipe, então quer dizer que um cachorro foi uma formiga? Não quer dizer isso, porque a evolução não é só no plano terra, ela também se passa dentro do plano espiritual. Então pode ser que um animal nunca tenha sido uma formiga, são espécies diferentes, mas ele não se representa como almas-grupo e tem uma individualização espiritual. Isso quer dizer que no desencarne do seu cachorro, do seu gato, um cavalo, uma vaca, animais dessa espécie, mais mamíferos, individualizados, no desencarne dele, ele vai prosseguir ao plano espiritual seguindo essa sequência individualizada. E aí vai ser destinado aos campos, às dimensões espirituais, onde ele poderá continuar a sua caminhada evolutiva. Algumas coisas, algumas situações que passam com os humanos também podem se passar com os animais no sentido do desencarne. Por exemplo, não é uma coisa estranha você ver um ser humano que desencarnou e de repente ele fica preso a alguma coisa que ele não tenha resolvido. Por exemplo, uma casa. A pessoa batalhou a vida toda para conseguir a sua casa própria e aí desencarna. Não é difícil a gente imaginar que essa pessoa vai ficar presa na casa até que tudo aquilo seja resolvido, que ele compreenda. Às vezes, os animais, quando desencarnam, ficam presos na casa por um tempo. Às vezes, pelo seu próprio carinho, claro, com o seu dono, mas a maior parte das vezes por culpa nossa. Às vezes nós, seus companheiros humanos, não estamos preparados ou não nos preparamos para o desencarne dos nossos animais, o que é importantíssimo se fazer. Um animal pequeno, como eu mostrei o Aua, ele por gastar menos energia, às vezes dura 12, 14, 16, até 18 anos. Um animal de um porte maior, geralmente vive um pouco menos. Esse é o meu segundo cachorro, eu tive um quando era muito criança, chamava Spock. Era um cachorro grande, de porte grande. Contrariando a espécie, viveu muito. Eu já estava ingressando na universidade quando ele desencarnou. E aquilo foi um choque grande para mim. Porém, já tinha uma vivência espiritual, já trabalhava espiritualmente, isso facilitou muito as coisas, embora na época eu ainda não entendesse muito, ainda fosse uma grande dúvida como que funcionava a espiritualidade animal. Mas aquilo me deixou um pouco magoado, não ao ponto de ter apego àquele ser. Quando a gente tem muito apego àquele animal e sofre demais e não compreende, questiona o porquê, às vezes esse nosso próprio sofrimento envolve aquele nosso animal com essa energia densa, pesada, e às vezes não permite que o próprio animal siga a sua caminhada evolutiva nos locais que ele deve. E muitas vezes nós vemos esses animais, o espectro espiritual desses animais circulando na casa. Agora você imagina, um animal, um cachorrinho, um gato, não tem a nossa capacidade de raciocínio. Ele não pensa abstratamente ou consegue resolver algum cálculo, alguma coisa mais complexa. Ele é instinto e emoção. Então, um animal desse, quando desencarna, fica preso, ele não consegue ainda discernir que, poxa, peraí, eu desencarnei, estou numa outra realidade. O que vai acontecer? Esse animal ele vai ficar circulando ali, muitas vezes imaginando que ainda está nessa mesma dimensão. Ele enxerga as coisas, ele enxerga você, enxerga as visitas que você recebe em casa e ele começa a agir naturalmente, como se ele estivesse vivo. Só que dessa vez, não de propósito, mas a gente começa a ignorá-los porque não estamos enxergando. Então isso gera um impacto, talvez um sentimento de rejeição. Aí mais um motivo de você perceber, se você tem animal em casa, se você deu um animalzinho para o seu filho, sempre ensiná-lo que o animal também tem o seu tempo. O animal provavelmente vai viver menos do que a gente. Claro, não tem como a gente dar essa certeza, a gente não sabe o dia de amanhã, mas provavelmente vai viver menos que a gente. E a gente tem que estar preparado para esse momento do desencarne deles. Claro, deixa saudade, deixa um pouco triste, mas a gente perceber a importância de entender com maturidade esse momento, justamente para auxiliar na caminhada espiritual deles. E quando a gente enxerga o animal com essa visão desapegada, isso é fundamental para nós, porque essa relação de companheirismo, sem troca, o amor do ser humano geralmente ele está baseado numa troca, né? Eu tenho um companheiro, uma companheira e, mas você promete ser fiel, respeitar, amar. Uma relação com o animal não tem isso. Não depende de uma troca.
é o amor pelo amor, é o companheirismo pelo companheirismo. Quando esse tratamento, essa relação, ela nos traz desapego, ela nos traz evolução, ela nos traz uma forma positiva de vida, você não tem a menor dúvida que é muito possível que você reencontre esse animal no pós-vida. Assim como os nossos entes queridos. Nós temos aqui famílias, irmãos, pais, avós, que nós queremos muito bem e ao desencarne é muito possível, quase certo, que nas cidades espirituais que primeiro nos acolhem, nós vamos encontrar esses seres e poder aí ponderar pelo que vivemos, agradecer pelo que vivemos e aí seguir a nossa faixa evolutiva. Se nós temos uma relação muito positiva com esse animal, muito construtiva com esse animal, é muito possível que ele, ao desencarnar primeiro ou nós desencarnarmos primeiro, é possível que mentores acolham esse animal, recolham ele também em cidades espirituais onde nós continuamos tendo convívio entre ser humano e animal. E aí é possível que nesse ponto você encontre-o depois do seu desencarne e possa aí rememorar essa relação sadia, né? Essa relação que constrói, construtiva entre nós e os nossos animaizinhos. E muito dessa relação construtiva é um dos fatores que é importante que nós tenhamos um animal. O animal costuma sempre encarnar de uma forma muito rápida. Isso é comum no reino animal. Ele desencarna e rapidamente encarna. Por quê? Porque ele é movido a instinto. Ele não tem muitas questões de evolução, de desapego, mágoa, crenças limitantes para resolver. Então ele desencarna e encarna novamente. Um animal que começa a conviver com o ser humano, ele começa a ser exposto a energias emocionais. No reino animal não tem energia emocional, é presa sendo caçada pelo predador e vice-versa. Então ele dificilmente desenvolve questões mais emocionais. Já no convívio com o ser humano, esse animalzinho ele vai ser exposto a uma carga energética emocional. Isso molda o seu perispírito, isso molda os seus corpos espirituais, isso vai moldando a ele próprio. Então, uma vez que ele é exposto a essa energia emocional, e quem não gosta de sentir carinho, ele se acostuma com o sentimento de carinho emocional. Por isso, nas cidades espirituais temos convívios com animais, porque os animais expostos a isso se acostumam e preferem vivenciar junto de nós, para ter essa troca de carinho e de amor desapegado, que é sempre o amor mais evoluído. E aí, esse próprio processo reencarnatório dele começa a tomar passes e tempos mais humanos, tendo inclusive a sua correlação com o ser humano. E aí a importância de nós termos um animal. Eu sempre indico, tenha um animalzinho com você na sua casa, com seus filhos, deixe eles crescerem junto com animais, porque isso nos ensina aquela tarefa que os mentores espirituais tanto pedem para nós: aprender o amor desapegado, aprender aquele amor puro, só pelo amor, sem ser uma troca. Então tenha um animal para que nós possamos até começar a desenvolver aquele treino da espiritualidade do amor desapegado. Uma última coisa que eu tenho para falar que é importantíssimo. A gente sabe que muitas pessoas que são muito aguerridas à causa animal, ao amor ao animal, às vezes falam uma frase ou outra, tipo, eu gosto mais do animal do que o próprio ser humano. A gente sabe que o ser humano muitas vezes tem a capacidade de cometer atrocidades que a gente até se espanta. E o animal, por ser instintivo, por estar exposto ao carinho, ele fica mais na dele. A gente fala, às vezes eu prefiro o animal. Entenda uma coisa, um ser humano que despreza o animal, que maltrata, ser humano ele precisa de ajuda psicológica, ele precisa de uma terapia, ele precisa entender as suas questões. Agora, um humano que despreza o próprio humano, o homem, em detrimento do animal, também precisa. A gente está olhando aí desequilíbrios em duas esferas, em dois polos, e todo extremo é negativo. Ame o ser humano assim como você ama os animais. Nós estamos aqui para aprender a amar a todos. Acredite na capacidade do ser humano. O ser humano, quando bem intencionado, pode fazer grandes coisas. Então não entre nessa, não caia nessa de eu me dedico mais ao animal do que ao humano. Não. O humano, por ter o seu racional, por ter questões mais complexas, mentais,
Às vezes ele pode ser levado a situações muito negativas, mas vale a pena acreditar no ser humano. A espiritualidade está aí para isso e os animais também nos auxiliam a isso. Vamos deixar os animais nos ajudarem a aprender o que é amar, para que nós possamos mostrar para o ser humano o que é o amor e às vezes resgatar aquele ser mais desequilibrado. Essas são as dicas e o que eu tenho para falar sobre a espiritualidade animal, de acordo com o voto de vocês que escolheram. Bom, e a gente fica por aqui. Vou dar tchau também com o Awa. Dá tchau para eles. Tchau, tchau. Até mais. Em breve vai ter mais um tema para você votar. Até mais. Isso, tá pegando a manha já. Olha lá.